Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Seis Gatinhos, em parceria com o Grupo Mais Expressão. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante com um entrevistado bem especial, né, Marcelo? Com certeza, Flávia. Hoje o nosso convidado, olha, ele tem um currículo tão grande que eu vou ter que ler, me desculpa. E ainda vai faltar alguma coisa. E ainda vai faltar. Hoje o nosso convidado é professor doutor, ele é diretor educacional da Mado Maker, pesquisador na Columbia University, especialista em educação maker, inteligência artificial e aprendizagem criativa. Hoje nós recebemos aqui Ellington Meirelles de Moura. Muito prazer, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Prazer. Gente, obrigado pelo convite. Eu já queria deixar vocês à vontade. Todo mundo, meus amigos todos me chamam de Tom. Então já deixo vocês à vontade para me chamar de Tom. A gente deixa o doutor Ellington Meirelles. A gente deixa todos os títulos, porque assim ele tem muitos, tá fazendo Nada. dois pós-doc, uma coisa então vai ser só Tom, né? Tá muito mais fácil, facilita a vida, Se né? for colocar tudo, a gente vai ficar só um minuto só falando disso, né? Então, pra gente começar, Claro. explica pra gente, Tom, o que é educação maker? A gente pode hoje em dia, existem algumas vertentes que falam o que é educação maker, né? A gente pode encarar a educação maker como uma metodologia ativa. Isso quer dizer o seguinte, uma prática educativa que trabalha conceitos da BNCC, enfim, que trabalha currículo escolar, matemática, português, geografia, ciências, enfim, através de uma construção, através de um processo construtivo que você vai desenvolver alguma coisa. Aí eu gosto muito de falar, lembra daquelas feiras de ciências que eram bem comuns? Sim, Então, sim. hoje a gente ainda tem, mas eram bastante comuns. Era mais da nossa época. Era mais da nossa Marcelo época. já é mais Uma recente. Marcela já é mais novinha. Mas, enfim, a gente tinha naquelas épocas, nas feiras de ciência, Sim. que a escola toda se mobilizava, mobilizava, a gente desenvolvia trabalhos que as crianças, né, que os estudantes gostavam de fazer, eles iam atrás dos temas, faziam pesquisa. Por exemplo, na minha época, eu lembro que eu construí uma pequena usinazinha, Uhum. porque eu sou mineiro, né? Eu cresci ali em Ipatinga, uma cidadezinha perto de Belo Horizonte, a 200 quilômetros ali, e a cidade de Ipatinga tem a Usiminas, que é uma indústria de ferro e tal, minerador e tudo, e a gente foi até a indústria, viu tudo aquilo funcionando, construiu uma pequena maquete da indústria e mostrou tudo aquilo. E isso é educação maker, é quando você coloca o aprendizado em prática, você vai em busca do conhecimento, e aí o papel do professor e do aluno ele se modifica nesse processo. O professor ele acaba sendo ali uma espécie de orientador, sabe, de mentor daquele projeto e tal, e a partir do momento que as crianças vão encontrando dificuldades e tal, elas vão buscando nos livros, no currículo, as soluções para aqueles problemas que eles estão encontrando ali nos projetos. Então, é um pouquinho disso, sabe? A educação maker tem um pouco de desenvolver projetos através do conhecimento. Sim, eu acho que até fica mais fácil de se entender, né, Tom? Porque quando Uhum. você participa, você está construindo, você vai atrás do estudo, fica mais fácil, né, para criança, para... Muito. Tem uma pergunta que sempre costumam me fazer mas então a educação maker tem a ver com o ensino médio, com educação superior, né? Porque para mexer, por exemplo, a gente utiliza muito maquinários de fabricação digital na educação maker, impressora 3D, cortadora laser, né? Para montar projetos. Então isso tem muito a ver com ensino médio, superior. Na verdade, tem tanto a ver com eles quanto tem a ver com a educação infantil. Aí, respondendo a sua pergunta, na educação infantil a gente aprende através do fazer. Sim. Então, as crianças Fica não mais são... significativo. As crianças não são alfabetizadas, elas experimentam, né, elas testam ideias, elas aprendem ali construindo, fazendo, colorindo e tal. É o mesmo princípio. Infelizmente, assim, a gente existe um sistema educacional que a partir ali do primeiro ano, a gente acaba enfileirando todas as crianças, colocando uma para olhar a nuquinha do coleguinha da frente. Isso quebra um pouquinho esse momento tipo de aprendizagem que é muito rico na educação infantil, de você aprender pelo fazer, sabe? Aprender experimentando, fazendo né? por a mão, sabe? Realmente encontrando ali desafios, dificuldades, mas se interagindo ali com o mundo real. Uhum. Isso é valiosíssimo. Colocando a criança ativa, né, nesse processo. Exato. Então explica pra gente também, Tom, quais são os benefícios dessa aprendizagem criativa para crianças na idade escolar? A gente tem muitos. Obviamente, eu acho que o interesse a criança fica mais interessada naquilo que a gente está desenvolvendo. Porque é muito comum hoje em dia, eu sou um professor de matemática, então eu já briguei muito assim, contra tudo e contra todos, com relação a como é que eu vou, né, como é que eu vou Passar esse motivar, conhecimento. como é que eu vou motivar as crianças, a matemática
por si também, ela tem ali uma certa aversão dos estudantes, ela tem um medo ali, não tô aprendendo direito. Então, sempre foi uma questão muito complicadora. E aí, imagina, a gente poder, vamos construir, ao invés de eu chegar na sala e fazer uma matemática pura e colocada ali dos livros e tal, eu posso chegar na escola, na minha turma de 6º ano, e falar assim, olha, vamos construir um catapulta? Vamos construir uma catapulta? Vamos ver um pedacinho de um filme aqui. Aí eu mostro O Senhor dos Anéis, eu mostro um monte de filme que tem um monte de catapultas diversas, eles ficam interessadíssimos. Nossa, que legal, vamos fazer os grupos, agora cada um faz uma catapulta. E aí, eles constroem a catapulta, eu posso trabalhar grandezas e medidas, eu posso trabalhar, enfim, eu posso trabalhar funções quadráticas, a parábola, a hipérbole, enfim, posso trabalhar um monte de conceitos matemáticos dentro desse projeto, que eu vou inserir esses conceitos no momento que eu perceber que ali as crianças, ali faz sentido para elas. Então elas vão estar super engajadas em construir a catapulta, vai ter um alvozinho, a gente faz um campeonato, vamos fazer quem é que consegue jogar no alvo certinho, e aí vocês me apresentam um trabalhinho de qual é a parábola que o seu projetozinho fez. Isso aconteceu. Então, para vocês terem uma noção, isso eu estou falando uma coisa real. Então, isso é educação maker, é você poder... Então, você instiga, você coloca a curiosidade, as crianças, elas não ficam ali só aprendendo sentadas na cadeira, elas vão atrás da solução, elas têm que apresentar o projeto delas, então, elas têm que discutir entre elas. Também, né? Tem um monte. De sociabilização. As chamadas soft skills. Então, assim, se a gente é um grupinho aqui que está construindo uma catapulta, por exemplo, se eu tenho uma ideia, eu vou ter que defender a minha ideia aqui no grupo. Sim. E aí, se cada um tiver uma ideia, a gente vai ter que chegar num consenso, a gente vai ter que chegar numa conversa, a gente vai ter que explicar, né? A gente vai ter que se conversar. E depois a gente vai ter que mostrar isso para a turma inteira, a gente vai ter que compartilhar o que a gente fez. Então, existem várias habilidades super interessantes que a gente consegue explorar nesse sentido, sabe? A gente consegue trazer para o centro da educação o estudante, sabe? Descentralizar um pouquinho do professor, toda essa carga também que existe, deixar o professor mais como um monitor também, sem tirar toda a importância do professor, obviamente, mas fazendo com que o professor também seja, de fato, um guia ali, né, do processo educativo, e que o estudante tenha um pouco mais de liberdade para entender, para poder aprender um pouquinho no seu tempo, para poder discutir com o coleguinha, para poder ver também o outro projeto do grupinho do lado ali e trocar ideias. Então, é o que a gente faz na vida real. Sim. Eu fui fazer meu imposto de renda, eu não sei fazer meu imposto de renda. Eu liguei para minha irmã que sabia fazer o imposto de renda e perguntei para ela, Érica, como é que você fez o seu imposto de renda? Ela me falou. Na escola, se você perguntar, às vezes acontece todo dia na escola. O professor explica uma coisa, nós três aqui somos alunos, o professor explica uma coisa, eu não entendi, vocês dois entenderam. Muitas vezes o aluno fica mais confortável de perguntar para o coleguinha do que de perguntar para o professor. E vocês explicam. Então, é isso, é esse compartilhar de conhecimento descentralizado também do professor, sabe? Sim, é uma coisa que a gente estava conversando até aqui antes de começar, que é uma coisa meio recente, porque eu fico pensando se na minha época tivesse professores que ensinavam dessa forma, talvez muitas coisas que eu não trouxe para cá, eu teria trazido de aprendizado, porque fica na memória, que nem a gente está falando de feira de ciência, eu lembro de terrários que eu fiz, coisas que foram significativas, e são coisas recentes, né, Tom? Não é uma coisa assim... Exato. E olha que engraçado. Você lembra desse projeto. Lembro. E muitas vezes você não vai lembrar das 13 capitanias. Não vou lembrar de regras de matemática, de outra coisa, né? Porque é aquela experiência do fazer que fica. Ela de fato, ela é internalizada, assim, sabe? É um processo que ele é muito mais do que só ensinar conhecimento, ensinar matemática, português, geografia, ciência, história, enfim. Mas é um projeto de desenvolvimento humano, que também passa por desenvolver o conhecimento, obviamente. Mas assim, se a gente for parar para pensar, esse processo todo, ele é um processo recente, de certa forma, porque a gente tem ainda a gente tem pouco tempo, talvez 2, 3 décadas ali, de um trabalho significativo com tecnologias, desenvolvendo essas coisas assim. Mas na parte teórica, a gente tem exemplo, por exemplo, John Dewey é um cara que ele foi pesquisador na área de educação e ele desenvolveu projetinhos para trabalhar, né, português, matemática, enfim, com papel e palito de sorvete. E ele escreveu um artiguinho para falar disso. Isso foi em 1912, há mais de 100 anos. Depois disso a gente teve Maria Montessori na Itália, depois disso a gente teve o próprio Puppet também, que é um sul-africano que
que é um professor do MIT, faleceu em 2016. Temos o Paulo Brixton, temos o José Valente aqui na Unicamp também. Então a gente tem muita gente já estudando e construindo essa base teórica há muito tempo. Então, tem aquela velha frase, né? Se hoje eu enxergo mais longe é porque eu estou no ombro de gigantes. Então, assim, essas pessoas, elas construíram uma base teórica que se não fosse com ela hoje, a gente não conseguiria fazer o que a gente está desenvolvendo na prática, sabe? Porque entre chegar do conhecimento científico até aqui, né, leva um bom tempo. E eu acho que é muito legal essa nova abordagem, que não é só colocar a criança no centro, mas também dar a cara da criança nessa abordagem, né? Porque criança gosta de brincar, ela não gosta de ficar sentada, lendo, parada. Então você deu o exemplo agora da matemática. Isso ajuda a quebrar esse preconceito que você disse, preconceito, no caso, com a matemática, com essa matéria. Exato, total. Isso é super importante, porque esse movimento da criança, ela poder... esse movimento só acontece porque teve a curiosidade, né? E a gente que é adulto, a gente não consegue ficar o tempo todo sentado estudando. Muitas vezes a gente vai... né, a gente quer parar um pouco, ver alguma coisa, pesquisar, olhar na internet. Não, peraí, mas isso aqui tá... Imagina você quer movimentar. Criança, né? Pois é, imagina isso de uma criança. É mais complicador para ela do que pra gente. Sim. Então, é uma boa possibilidade sempre a gente trabalhar a educação maker dentro desse cenário educacional. É algo que está crescendo muito no Brasil e fora. Isso na prática, Tom? Porque eu sei que você é uma pessoa que estuda, que tem aqui na Amado Maker. Depois a gente vai falar um pouquinho da Amado Maker, que é de Indaiatuba, que é uma delícia, né? Sim. As coisas que vocês fazem e implementam. Mas assim, como você vê nas escolas em geral? Quando a escola diz assim, tem uma educação maker, ela é verdade ou muitas vezes isso é um pouquinho... Então, infelizmente, a grande maioria não implementa na prática. Porque educação maker tem a ver com dar liberdade, tem a ver com a gente desenvolver um produto, mas sempre levando o currículo junto. Então, por exemplo, não faz sentido a gente desenvolver uma educação maker dissociada de matemática, sem português, sem história. E eu vejo muito assim, e assim, para ser bem sincero, não só aqui no país, tá? Fora também é assim. Ah, é? Infelizmente. A gente vê muito nas escolas como se fosse uma aula de maker. Então, por exemplo, eu fui uma vez numa escola em São Francisco, ali no Vale do Silício, do lado de Stanford ali e tal. Então, tinha tudo para ser um polo tecnológico maravilhoso. Eles tinham uma sala maker lá, lindíssima. E eu fui acompanhar o projeto, fui acompanhar como é que estava funcionando isso. Isso foi em 2017, 2018. Mas eu tenho contato dessa escola até hoje. Eu tenho contato com eles. E aí, eles tinham uma aula de maker, que a pessoa ia lá, aprendia a construir um foguetinho, um estilingue, um não sei o quê, papapá. E era isso. Era um trabalho manual de construção. Isso não é educação maker. Isso é um projetinho legal, é gostoso você construir as coisas com a sua mão, é gostoso você desenvolver isso, mas você perde uma oportunidade de, nessa construção, trabalhar um monte de conceitos educacionais que tem ali dentro de sala de aula. O tanto de matemática que você pode trabalhar. Imagina o tanto de matemática que você pode trabalhar na construção de um foguetinho que vai voar 2 metros. Um foguetinho real. Ele não vai chegar com um projeto e falar assim, você tem que construir esse foguete. Né? Eles vão falar assim, vamos construir um foguete? Vamos. Como é que constrói? Não sei. Vamos pesquisar? Vamos. Então as crianças já vão atrás de saber o que é um foguete, quais tipos de combustão podem ter o foguete. Aí ele vai ver, dá para fazer com ar, comprimir um ar e fazer ele voar, dá para fazer com água, dá para fazer com um monte de coisa. A gente vai pesquisar tudo isso. Imagina o tanto de química, biologia, matemática, geografia. Existe um lugar certo para lançar um foguete. Não à toa a NASA é ali, sabe? Então, tudo isso tem um conhecimento por trás. Então, simplesmente montar um foguetinho numa garrafa PET que vai... É um conhecimento maker. Não é. E é o que muitas escolas vendem, né? Exato. Isso é ruim, porque, de novo, você perde uma possibilidade linda da criança poder olhar para a prática e fazer a relação com o que ela viu dentro de sala. Então, aí ela vai olhar para a matemática aí ela vai responder uma pergunta que eu escuto desde que eu entrei na faculdade de matemática, lá em 2002. Olha, eu entregando a idade aí. Para que eu vou ver isso? Para que eu vou usar na vida isso, né? Eu, como professor de matemática, já cansei de estar dentro de sala de aula e escutar essa pergunta. Eu como aluno, eu ia falar que eu como aluno eu já fiz essa pergunta. Eu já fiz várias. Eu como aluno eu já fiz essa pergunta. E aí que tá. Quando eu ver um foguetinho que eu construí,
que voou 2 metrinhos para cima, e que eu entendi que a construção dele está relacionada com a matemática, está relacionada com física, com biologia, com português, porque eu vou ter que escrever esse projeto. Não é só fácil, a gente escreve o projeto. O que é escrever um projeto? O que é colocar no papel? O que é colocar nas ideias? Como é que é colocar do papel nas ideias? Sim, Como é que é uma habilidade Isso é português, também, né? literatura, português, enfim. O que eu pesquiso está em inglês, então eu vou também trabalhar com língua inglesa. Então, assim, eu consigo um projeto multidisciplinar. E aí eu estou respondendo, eu estou mostrando para a criança, tá vendo esse foguetinho aqui? Se você não soubesse pressão, que vem da física, você não sabia o que você estava fazendo. Se você não soubesse calcular exatamente qual é a circunferência aqui, se você não souber o que é uma circunferência, como calcular isso, lá na matemática, esse foguetinho não vai voar o quanto que ele poderia voar. Pronto, eu respondi à criança para que ela está aprendendo aquilo. Então, Ao invés da gente simplesmente fazer aquela matemática, aquela... Sim, mas uma dúvida, eu dizendo assim, Claro. como que a gente faz isso na escola, vamos supor? Porque, por exemplo, esse projeto você está dizendo que ele envolve várias áreas. Sim. Mas como que numa escola que eu tenho aquela grade, eu tenho português, eu tenho inglês, como que eu vou fazer isso unindo todas essas? Essa é uma ótima pergunta. Uma coisa que vocês não vão me ouvir falar, Uhum. que fazer isso é fácil. E deve ser muito Não difícil. é difícil, tá? É difícil. Mas, assim como eu, quem optou por ir para a área da educação, sabe que é um terreno que tem muita coisa para a gente trabalhar. A gente trabalha muito lá na Amado com o cenário público, que é um cenário com muitos desafios. A gente está até indo agora também para o privado, enfim, também, que também tem outros desafios. Então, Só fazendo uma, só te interrompendo rapidinho. Claro. Gente, a Amado Maker, ela é daqui de Indaiatuba, mas ela tem material didático, tudo isso que o Tom tá falando, da parte maker, de ensinar, né, que é o mais importante dos professores, e tá no Brasil inteiro, depois a gente vai entrar nisso, só pra vocês contextualizarem formação, por que tudo. que o Tom tá falando da Amado Maker. É. Volta, Tom, então, vamos lá. Então, assim, a gente sabe que tem um monte de questões que estão envolvidas ali, a grade, a quantidade de horas, enfim, tudo. Então, o que a gente procura fazer? A gente procura criar um projeto que ele seja multidisciplinar. Que no mesmo projeto a gente consiga englobar vários professores. E que a gente consiga, por exemplo, fazer um projeto para o 6º ano que envolva os temas, né, o currículo do 6º ano de geografia, junto com o currículo do 6º ano de história, junto com o currículo de matemática, Então a gente faz um projetão de feira de ciências, Tá. em que todo mundo pode colocar um pitaco. Não é necessariamente... A gente não está falando de... Nossa, então o professor tem que usar toda a sala de aula dele, todas as horas dele, para trabalhar um maker. Não. Aqui está um pesquisador que trabalha, que pesquisa sobre tecnologia na educação há 20 anos já. Minha nossa, eu estou entregando muito número. Melhor não dar números. É melhor não dar números. Não, é bom porque Já vai tem um dar tempinho, já tem um embasamento, tempinho. E que eu falo, a tecnologia não é solução para a educação. Não é. Não existe solução simples para a educação. Quem vender essa história de... Nossa, quer ver uma solução boa para a educação? É só melhorar, botar a tecnologia na escola. Pronto, a educação vai dar um boom. É só colocar o salário dos professores da maneira que tem que ser. E realmente tem que ser muito melhor do que é hoje. Vai dar um boom? Não, é muito mais complexo que isso. Então a gente não pode aceitar soluções simples. Então, a solução o que eu vou falar aqui agora, na verdade, não é uma solução que vai revolucionar, mas é uma das partes de uma grande solução complexa que eu acho que todo mundo precisa abraçar para desenvolver, de fato, a educação no país. Mas, quando a gente desenvolve um projeto maker, quando a gente desenvolve um material didático, a gente tem ele separado por ano de ensino, justamente para ter esse cuidado. Então, o nosso material, já falando um pouquinho da Amado, porque eu acho que é assim, Sim, trabalhei em pode qualquer ter falado conceito, tá? Mas, por exemplo, um material de 6º ano, maker, ele vai ter ali um projeto que engloba praticamente não, todas as disciplinas. Não todos os conteúdos curriculares de todas as disciplinas, isso é diferente. A nossa não é exatamente, a proposta não é substituir todo o material pelo material maker, porque eu acho que também não funcionaria. Justamente porque você não pode ter uma metodologia apenas para desenvolver. Tem hora que é importantíssima a aula tradicional. Tradicional mesmo, tradicional. Lousa, saliva, é super importante. Então, assim, é super importante você fazer essa mescla. O grande problema é que muitas vezes a gente fica somente na aula tradicional. E não abre para tecnologia, não abre para outros espaços. Então é importante a gente fazer essa mescla.
E aí, para fazer isso, o professor, professor de matemática, eu tenho ali 6 conteúdos para dar naquele bimestre. Eu sei que 2 daqueles conteúdos estão ali dentro daquele projeto Maker. Então basta eu trabalhar esses conteúdos dentro do projeto Maker. Eu não tô trazendo mais um Maker para ser trabalhado dentro dos meus projetos, eu estou somente utilizando 2 daqueles, ao invés de eu falar da maneira tradicional ou de outra maneira, eu estou usando o projeto Maker para poder fazer isso. Então é um pouco isso, é englobar isso. E aí demanda uma coisa importantíssima, muito mais importante até que o próprio material, a formação dos professores. Porque não é fácil fazer isso. Eu consigo te dar 100% de certeza. A gente consegue ser maker sem uma sala maker, sem, por exemplo, sem material maker próprio, sem impressora 3D, sem cortadora laser, sem plota de recorte, sem material de robótica, sem nada disso a gente consegue ser maker. John Dewey ensinou lá em 1912 com a gente com palitinho de sorvete, palitinho de picolé e papel. Mas eu não consigo fazer isso se o professor não entender o que é maker. Sabe? Eu posso ter eu posso ter um laboratório de tecnologia com 4 impressoras 3D, com 2 computadoras, com material de robótica, com material de marcenaria, com um monte de coisa. Se o professor não sabe entrar ali e desenvolver o básico, a coisa não funciona, a coisa não vai. Você entende? Como que acontece toda essa formação do professor? A gente desenvolve essa formação hoje. É uma formação continuada, então toda vez que a gente faz uma formação, a gente não faz simplesmente uma formação e pronto, ele está formado. A gente faz uma formação inicial, depois vai dando formações mensais, né, atualizando aquilo, discutindo problemas que a gente sabe que vai vir. Não adianta a gente chegar, vir dar uma formação, a gente sabe que alguns problemas vão vir, a gente não fala sempre, te espera acontecer também algumas coisinhas, para poder, então é assim, entendeu por que a gente viu aquilo lá atrás? E aí a gente consegue desenvolver melhor isso. Agora, a gente hoje, a formação que a gente utiliza na Amado Maker, que é uma formação que a gente faz ela durante, na verdade, em todo o território nacional, ela foi uma formação baseada, aí vou puxar um pouquinho a sardinha, ela foi uma formação baseada numa pesquisa de doutorado que, durante 5 anos e pouquinho, pesquisou como formar um professor maker. Sabe? Então a gente discute lá sobre o currículo, a gente discute sobre o tempo, a gente discute sobre as relações interpessoais que existem dentro dessa nova dinâmica. E a gente discute também esse espaço novo, né? Esse espaço maker, cheio de tecnologias e tal, com ferramentas que não são comuns à escola e tal. Esse foi o meu doutorado, por isso que eu estou puxando a sardinha. Sim. Mas esse foi o meu doutorado, então ele foi base dessa formação. Ele foi o primeiro doutorado no país sobre educação maker e formação de professores, então a gente teve outros doutorados, antes de mim teve o Fábio Campos também, que falou, se não me engano, eu acho que ele é da PUC, que falou sobre maker, não fazendo tantas relações com a educação, mas ele falou, já trouxe essa temática. Tatiane Sosa, também outra pesquisadora, também da PUC, que veio falar também sobre educação maker e tal, como trouxe ali um apanhado sobre. E a minha veio logo em seguida, foi ali em 2019. Essas duas, se não me engano, são de 2018. E a minha veio, na verdade, relacionando mesmo isso com formação de professores. Além disso, a gente acabou fazendo também outros estudos ali paralelo e tal, mas a pesquisa em geral, ela focou na formação de professores e foi o que embasou a nossa formação hoje, né? Embasa até hoje, na verdade. Ô Tom, e você comentou sobre a questão dos recursos, né, para aplicar a educação maker. Uhum. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, as escolas não têm, nem todas, né, podem ter um investimento tão alto. Então, como que a gente pode aplicar ela numa escola com pouco investimento, por exemplo? Certo. Bom, olhando para a educação infantil, eu acho que a educação infantil é um belíssimo lugar para a gente aprender. A educação infantil, minha irmã é pedagoga, eu sou filho de pedagoga, minha mãe também é pedagoga, sobrinho de pedagoga, então pedagogia está na minha... né? Já tá na veia. Eu cresci com uma bibliotecazinha, uma mini bibliotequinhazinha lá em casa, assim, sabe? Então, sempre muito rodeado de livros. Minha irmã também hoje faz igual, minha mãe já tá aposentada, elas viviam com uma sacola desse tamanho, cheia de quinquilharia, de coisas. Garrafa, papel, picolé, papapá, um monte de
de coisas que tudo para elas era material didático. Nossa, se elas estivessem aqui e vissem um negocinho que ia ser jogado fora, Essa sou eu. e ela ia lavar e ia guardar. Ela, não, eu vou fazer um negocinho com os meninos aqui, vou brincar com ela. Quem é pedagogo vai essa sou sabe eu, que é assim. Exato, pronto. Aí, isso tem a ver com um pouco esse espírito de maker. Por quê? A gente vê possibilidade de material educacional em tudo. Então, obviamente, uma coisa muito importante a gente bater, eu gosto muito de bater nessa tecla, a gente consegue ser maker com pouca coisa, com isso aqui, a gente pode fazer um foguetinho com isso aqui, sem muita, sabe, mais um palitinho, um negocinho, umas coisinhas, a gente faz um foguetinho e ensina matemática, português, um monte de coisa com isso aqui. Mas, eu acho que está na hora da gente começar a perder um pouquinho essa síndrome de vira-lata. A gente está muito acostumado a falar assim, nossa, a gente que é brasileiro, a gente consegue fazer muito com pouco. Está na hora da gente fazer muito mais com muito, sabe? Então, imagina se eu sou um professor maker e eu consigo fazer um foguetinho, uma aula maker com isso aqui, o que eu não faço se eu tiver uma impressora 3D, uma cortadora laser à disposição, eu sabendo mexer com essas máquinas? Você entende a profundidade que a gente dá? Começa com o que tiver. Eu acho que a gente precisa começar, a gente não precisa ter o melhor material do mundo para a gente poder começar uma coisa. Na verdade, 99,9999 das vezes, quem teve muito sucesso começou com material, sabe, sem todos os recursos, sem todas as portas abertas, enfim. Então, reciclado, você precisa olhar. Eu acho que o principal para começar é ter uma ideia. O que eu posso construir, o que os meus alunos gostam de fazer, parte do interesse dos alunos. O que os meus alunos gostam de fazer, qual o tema que eles gostam de fazer, que está relacionado com o que eu vou nas próximas matérias, né, nas próximas semanas desenvolver, e que eu poderia deixar alguma coisa na manga para construir, para fazer em grupo, para eles discutirem, para eles buscarem. Você vai se surpreender, vai vir coisa muito interessante. Mas eu acho que está na hora da gente começar a brigar um pouquinho também para ter, sabe, para ter condições. Como? Pegando uma escola pública, por exemplo, assim, de repente, como que poderia ser essa briga para ter condições melhores? Olha, a melhor briga na educação, para mim, é mostrando que, olha, eu sei fazer com isso aqui. Eu sei fazer com isso, olha o que eu fiz com isso aqui. Faz um projetinho, faz com as crianças, publica esse projetinho, mostra na universidade, mostra no congresso, apresenta para a Secretaria da Educação. Gente, está na hora de vocês entregarem para a escola mais, para a gente fazer muito mais. A gente consegue fazer até aqui. Mais que isso aqui eu não consigo, eu preciso de recurso. Então, de fato, cobrar mesmo do secretário de Educação, cobrar do prefeito, cobrar, sabe, recursos para a educação. Gente, é super importante. Obviamente, eu estou aqui, além de pesquisador, eu também trabalho numa empresa educacional que a gente desenvolve isso e tudo. Pode parecer um pouco demagogo. Poxa, mas ele está falando para comprar? Não estou falando para comprar, porque na verdade eu acho que dá para fazer 100. Só que imagina se a gente conseguir, se todo mundo fizesse 100, seria maravilhoso. Mas em algum momento a gente ia ter que dar um passo a mais. Então, a gente precisa, talvez aqui no país, é um movimento que eu vi muito fora. Talvez aqui no país a gente precise ver modelos para a gente copiar. A gente ainda tem um pouco disso. A gente consegue ser pioneiro em muitas coisas. Por exemplo, a gente tem o professor Paulo Blixten, que é um brasileiro, e que ele comanda na Universidade de Colômbia toda a pesquisa em educação maker. Não só em educação maker, em cultura maker. E em escala global. A gente tem o próprio José Armando Valente, da Unicamp, da mesma coisa, referência mundial em educação e tecnologia. A gente tem o próprio Léo Bird também, que é brasileiro e é um professor no MIT, e ele também trabalha ele trabalha no Lifelong Kingsgarden, que é um Media Lab, na verdade. O Lifelong Kingsgarden é o livro que eles lançaram. Que trabalha no Media Lab, que também desenvolve pesquisas em tecnologia e educação, também a nível global. Ele faz aqui no Brasil, ele comanda aqui no Brasil a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Então a gente tem muitos brasileiros na ponta disso aqui. Mas ao mesmo tempo a gente fica muito refém de esperar alguém fazer para se correr atrás do modelo. Sim. Então eu acho que está na hora de alguém arriscar
e falar assim, daqui, vamos fazer aqui, vamos ver como é que faz. Porque é muito difícil fazer. A gente também tem que entender esse Isso lado. também vai muito da pessoa, do interesse Sim. da pessoa, do professor querer fazer alguma coisa diferente. Uhum. Não, lógico que o É, treinamento ele é extremamente Sim, importante. o mas- interesse do professor ele vai fazer com que primeiro com que a coisa funcione, a coisa aconteça, mas também pressionar, e isso pressiona os agentes públicos, né, prefeitos e secretários poxa, se eles estão fazendo isso aqui, eles estão pedindo mais. Uhum. E honestamente, não é fácil tomar a decisão, a gente sabe que em cenários políticos e tudo, você dar um passo ousado é difícil, requer coragem, porque você acaba sendo o teto de vidro muitas coisas. Como você, é aquela história, quando você começa alguma coisa, quando você é pioneiro em alguma coisa, você tem os louros, mas também Tem que lidar os com bônus. dificuldades, né, Os ônus, o bônus e ônus. Então você tem assim, você é o primeiro que está fazendo. Então vai todo mundo olhar para você, nossa, que legal, olha o que está sendo feito ali em Indaiatuba. Poxa, que bacana. Ao mesmo tempo, você vai ter um monte de erros no processo, o que é normal. Então, a gente tem que saber onde está pisando, mas ter certeza daquilo, ter certeza que aquilo é interessante. Eu tenho muita certeza hoje que Maker não vai sair mais da educação. Porque a educação Maker, ela converge as tecnologias para um objetivo educacional. Isso é muito interessante e não tem nada que substitui, porque qualquer tecnologia que venha entra dentro da educação Maker. Por exemplo, a gente lança sempre um material novo, todo ano. Esse ano a gente vai lançar mais um material, que é o Digitalmente, que a gente trabalha a educação Maker com pensamento computacional e 4 grandes vertentes da tecnologia: Smart City, inteligência artificial, internet das coisas e domótica. Ou seja, é tudo tecnologia que está englobada dentro da educação Maker. Então, a gente trabalha muito, são muitas possibilidades. Desenvolver robótica, tudo isso trabalhando no Maker junto. Na verdade, o Maker é também tudo isso. Eu posso dizer que praticamente tudo que é robótica é Maker. Nem tudo que é Maker é robótica. Mas É difícil. trabalhar com conjuntos, pessoal. Pessoal de matemática, É difícil. Adorava também. Mas é engraçado que você, como pesquisador já há muitos anos, eu não sei se você tem essa sensação que eu tenho. Uhum. As crianças hoje em dia, eu tenho uma filha de 9 anos, né? Uhum. Você vê que elas têm muitas habilidades que eu, por exemplo, não tinha. Hoje, por exemplo, numa sala de aula, ela levanta a mão, ela quer falar, eles querem super participar do que está acontecendo. Sim. É uma transformação, porque na minha época, ninguém falava nada. O professor queria... Você fingia que não estava nem ali, né? Exato. E eu acho que isso tudo faz parte dessa transformação, de aos pouquinhos estar introduzindo isso também. São as chamadas soft skills, que a educação Maker também ajuda. E, de novo, gente, eu não estou falando que a educação Maker é a solução, é a pílula para toda. Tom? Você percebeu essa evolução? Percebe, eu vou te falar, porque uma vez eu estava fazendo uma palestra em Araras. Fui convidado no Fab Lab de lá para fazer uma palestra e uma professora me levantou a mão e me fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou assim, poxa, legal a educação Maker, tudo que você está falando aí, tá interessante, mas vamos lá. Os alunos precisam passar no vestibular. E aí? Em que a educação Maker vai ajudar para o vestibular? Porque isso aí é muito bonitinho, nossa, que legal, vai aprender isso aqui. Tá, mas não tem que sentar, desculpa, não tem que sentar a bunda lá e ficar estudando, enfim. Eu tinha um amigo, eu respondi ela da seguinte forma, eu tinha um amigo que ele era o melhor da turma. Melhor. Se tirava 10 em tudo. Em geografia, história, matemática, tudo. E, curiosamente, ele demorou uns 3 ou 4 anos para passar no vestibular. E não era porque ele não sabia. Ele sabia, ele gabaritava todas as aulas, todas as provas. Mas, a partir do momento, ele estava sempre ali. Na sala ele já era o primeiro, e ele não tinha muita pressão. Então, quando ele fazia sabendo tudo, real. Quando ele foi para uma pressão do vestibular, tanta gente ao redor, que tanto de estudante de todo canto, não sei o que, ele sentava, ele não conseguia, né? ele não conseguia colocar no papel o que ele sabia. E ele sabia, mas ele não conseguia colocar soft skill, que é você ter tranquilidade, que é você conseguir compartilhar o que você sabe, que é o que você conseguir se frustrar. Uma coisa que é super negativa na escola. Errar. Errar é super negativo na escola. Se você erra, você corta sua nota. Se você erra, você é repreendido.
Errar é um processo muito negativo na escola. E errar faz parte. A gente aprende com erro. Então, quando você erra e vê num projeto Maker, por exemplo, é uma das coisas que a gente fala para os professores nas formações. Se uma criança está fazendo alguma coisa e você vê que ela foi para um caminho errado, não para ela. Espera. Ela vai dar de cara na porta. Ela, pô, errei, não sei, errei aqui, não sei onde está errado. Você errou. Aonde você acha que você errou? A criança vai olhar para aquilo ali e ela vai, você entende que ela vai fazer uma reflexão de todo o processo que ela construiu? E ela, nessa reflexão, ela pode olhar para aquele ponto que foi o ponto culminante para o erro. Muito melhor do que eu, enquanto professor, chegar, não, você fez isso aqui errado. É assim, pronto. Você tirou da criança a oportunidade dela se conhecer, dela fazer essa reflexão, trazer esse passeio pela frustração, pelo processo, porque isso ensina a gente a se entender enquanto indivíduo também. Isso prepara também para o vestibular. Porque não é somente chegar lá e saber... Porque a matemática, o português é um ensinamento ali, Sim. é uma área, uma habilidade Sim. que nós temos, né? Não são... E o próprio vestibular está mudando já há alguns tempos, né? Eu acredito que vai mudar, vai ficar... Na verdade, essa mudança, eu acredito que ela não vai parar. Ela vai estar em processo... vai ser um processo constante, assim. Mas, então é super importante, assim, a gente entender que quando a gente leva um indivíduo para a escola, a gente ali... O recreio é super importante. Por que o recreio? Por que existe um recreio? Não é só para um intervalo, para descansar, o cérebro para comer. É também para socializar. Porque também a escola é um lugar de socialização. Aproveitando isso, vamos perguntar da questão do celular. O que você achou dessa proibição? Ixi, menina, isso aí é Vamos entrar nessa polêmica. Olha que loucura. Você acredita que essa polêmica, eu estudei ela em 2002? Nossa, gente. Isso é tão 2002? Isso é tão ultrapassado? Isso é tão ultrapassado. Só 23 anos Gente, atrás, né? eu acho... Você já era nascido, Marcelo? 2002? Não. Minha nossa senhora. Tá vendo? Olha aí. Não, já tava na faculdade também, tá tudo certo. Ai, ai. Bom, olha, honestamente, eu acho que eu sou um professor, que aquelas brigas que eu conversei lá atrás, uma delas, inclusive, foi porque eu deixava muito meus estudantes utilizarem celular em sala. Por dois motivos. Primeiro, bom, Pitágoras nasceu em 400... Estava ali em 451 a.C., ele estava mexendo com as pirâmides, certo? Uhum. Não sei. Vocês sabem de qual? Não. Também não sei. Isso não é o suficiente. Isso não tem. Entendeu? Isso não faz esse sentido. Eu já fui corrigido por um aluno na sala eu errei um ano lá que eu estava falando. E ele, não, professor, foi isso aí não, foi 6 anos antes. Então tá bom, foi 6 Porque anos ele tava antes. vendo no celular? Qual é o problema disso? Isso não é um problema. Para mim não é um problema. Lógico, para alguns professores é. Obviamente, a gente tem... e não tô... Existem vários tipos de professores, tá? Isso não é demérito ou não. Mas é importante a gente entender que, como professores, a gente também é humano, a gente também vai errar, a gente também pode ser corrigido e tudo mais. Agora, essa questão do celular, ela vai um pouquinho mais profunda até. Por quê? Eu vejo retirar o celular das escolas, obviamente que eu vejo que o celular precisa ter um objetivo pedagógico. Sim. Usar o celular para poder ver o TikTok, o Instagram, e obviamente. Muitas vezes acontece, né? É. Infelizmente. Exatamente. E aí, enfim. Então, você usar o celular para algo pedagógico, eu acho importantíssimo. Então, proibir eu não vejo sentido. Por que não? Porque a escola é um lugar de educar. Se a gente proíbe o celular, como a gente já proibiu a calculadora já foi proibida também. Ah, é? Em 2002 a calculadora era proibida. Ninguém podia usar a calculadora dentro de sala de aula. E eu era o professor que era chamado a atenção pela diretoria, porque eu deixava usar. Gente, quem é que vai fazer uma multiplicação? Ou quem é que vai mexer com... tô devendo não sei quantas parcelas. Deixa eu ver quanto é que eu já paguei aqui. Você vai colocar no papel. Você vai colocar no papel e somar? E eu não faço isso. Essa é uma questão que às vezes eu vejo minha filha estudando matemática, ela estuda do lado da tabuada. Eu falo, filha, mas você nunca vai saber o número, né? Mudou isso também? É importante. Eu decorava na minha época a tabuada. É importante a gente saber. E aí ela vai ficar refém da calculadora. Aí é ruim. Sim. Porque a gente tem que entender o processo de matematização, a gente tem que entender todo o processo de adição, subtração, enfim, todas as operações, entender o processo
Entendendo como é que o processo acontece, a gente utiliza as tecnologias. Todo mundo aqui aprendeu a andar. Sim. Mas vocês vão sempre andando? De casa para o trabalho, do trabalho para casa? Não. Então, mas como Vocês que eu fazem- vou dosar isso? Porque, por exemplo, ó, eu tenho a calculadora aqui, certo? Você falou que eu tenho que entender o processo, mas que eu posso usar a calculadora para fazer Sim. essas contas mais difíceis. Mas eu sei que a calculadora tá ali. Uhum. Então, eu posso dar uma, Burlar. uma gambiarrinha e fingir que eu sei o processo e tô ali na calculadora. Todo Como que a gente faz para dosar isso, o entendeu? professor consegue ver quando isso não foi entendido pelo estudante. Ah, é? Dá pra gente, a gente Mas um consegue. bom professor, Assim, Estamos falando existe, de um bom professor. mas assim, eu vejo uma oportunidade enorme da gente educar as crianças para o uso do celular, inclusive para fora da escola, sabe? Hoje em dia a gente é refém de fake news, hoje em dia a gente é refém de tanta coisa, porque antigamente na escola o professor, ele era não só aquela figura principal, mas como era também, talvez assim, a principal fonte de informação Sim. para os estudantes. Hoje em dia não é, ele está, sei lá, em que posição? Você tem a internet, você tem o TikTok, você tem o WhatsApp, você tem tanta coisa antes. Você tem o tio contando uma fake news que a criança tá assim, faz sentido. Repassando. Mas que não tem nada a ver com a realidade. Você tem uma outra notícia com um jornal, você tem uma outra notícia. Então, assim, a escola precisa fazer uma coisa, ensinar a pensar. E aí ensinar tudo isso que tem a ver com pensar. Para a gente não ter cada vez mais terraplanistas e gente que está duvidando do que a gente já Do que já foi alcançado. do que a gente já foi alcançado. Senão a gente vai estar daqui a 50 anos discutindo e o celular na escola, hein, gente? Porque em 2025 a gente não pôde fazer. E, de novo, é fácil? Não. Nada disso aqui é um processo fácil. O que eu não estou falando aqui, olha, não, é só deixar, as crianças vão aprender. Não vão aprender, a gente tem que ensinar. E a escola é lugar de ensinar também a esse uso, sabe? Porque muitas vezes, mas a gente também precisa dos pais, claro. Porque não adianta a escola ensinar, porque os pais também, isso é importante, a gente precisa dessa colaboração escola e pais. Não adianta a escola educar e os pais liberarem, lá na escola ele aprende. Lá na escola ele aprende. Escola, você precisa ter contato com seu filho, você precisa ter contato com seu filho, você precisa conversar com seu filho, você não pode terceirizar isso para uma telinha de celular. E antigamente os pais também terceirizavam isso para televisão. A gente não está falando aqui de algo novo, a gente está falando só que a tecnologia mudou. Mas a gente também foi muito educado pela TV. A sorte, entre aspas, é que a TV tinha uma certa limitação. Ele tinha uma certa... Você não levava a televisão vamos colocar uma certa... você vai. E também uma certa ética naquilo que estava sendo apresentado. E era, querendo ou não, também uma coisa em família, né, Tom? A gente assistia todo mundo junto, não Sim. ficava cada um aqui, ó. Todo mundo sabia o que ia passar, todo mundo sabia a programação. Sim. Então, e você tinha uma certa ética naquilo que estava sendo feito. Na internet, não. Você não sabe exatamente onde o estudante, onde a filha está buscando informação. Pode ser que esteja buscando uma informação numa universidade. Pode ser que esteja buscando informação num youtuber que está disseminando fake news. Um fórum que qualquer um pode comentar. Então, assim, eu acho que era o papel da escola, assim como é dos pais, isso não é um papel só escolar, é algo que a gente precisa dividir, educar para as tecnologias. E o celular faz parte. Então, é sim chamar a atenção, olha, não, TikTok não é hora de TikTok. Mas eu tô ali falando de Platão, eu tô ali falando de Pitágoras, que de fato foi lá nas pirâmides e fez o teorema de Pitágoras nessa interação, mas eu não lembro qual foi a data. E ok, eu sou humano, eu sou professor, não vou lembrar, esqueci. Gente, João, qual foi a data aí mesmo? Maria, qual foi a data? Eu esqueci. Põe na internet. Tará. Qual foi a fonte? Aí que tá, era a segunda pergunta que eu ia fazer. Muito bem, onde é que você olhou? Eu olhei no chat GPT. Tá bom, vamos procurar mais uma? Vamos ver se bate? Onde que olhou? Quem deu uma coisa diferente? Vamos ver fontes, vamos cruzar essas fontes. Gente, se hoje em dia a gente tivesse adultos que soubessem cruzar fontes, a gente não tinha tanta disseminação de fake news. Você comentou, Tom, desculpa te Claro. interromper,
Mas um tema muito importante que eu acredito, que eu ainda estou na faculdade também, e a minha irmã está no ensino fundamental, então eu vejo muito isso nos dois âmbitos, Tá. né? Nos dois níveis. Você disse do ChatGPT, da inteligência artificial. Uhum. Até, a gente pode até linkar com a questão dos celulares também, Sim. mas eu vejo muito tipo, uma problematização desse uso. Né? Eu vejo na faculdade, o professor fala, não usa, não usa, não usa. E, então vamos pular de novo para a formação da criança. Como que a gente pode encaixar a inteligência artificial de uma forma positiva, né? Nesse processo de aprendizagem. Isso tem a ver, inclusive, com o meu pós-doc. Eu estou trabalhando justamente com isso. Vários, né? Com qual deles? Quarto? Mais ou menos. Porque, de fato, existem alguns usos diferentes. A gente já percebeu que existem alguns tipos de usos de inteligência artificial que as crianças fazem. Tem pesquisadores nos Estados Unidos, McKay, que apontaram 7 usos diferentes da inteligência artificial. Tem criança que usa como uma espécie de parceiro, tem criança que usa a inteligência como um mentor, tem criança que usa como um coleguinha, para se consultar, para tudo. Então, assim, a gente ainda está engatinhando em qual seria a melhor maneira. Na verdade, quais as melhores maneiras, que a gente também não vai ter uma maneira única de utilizar isso. Mas eu acho que a gente pode também aprender no processo, sabe? Eu acho que a gente não precisa... Porque a tecnologia ela é tão dinâmica, ela muda há tanto tempo que se a gente for sentar, se formos todos os pesquisadores lá nas universidades, sentarmos aqui e formos discutir e até a gente chegar num consenso de que essa é a melhor maneira de usar o ChatGPT, na hora que a gente perguntar, gente, ó, usa o ChatGPT sim, eles vão perguntar assim, o que é Orkut aí que você está falando? O que é esse Orkut que você está falando? Já está ultrapassado. Há muito tempo. Então a gente precisa aprender. Eu acho que escola é um lugar para a gente desenvolver o ser humano em várias dimensões. A dimensão acadêmica, a dimensão de conhecimento, a dimensão social, enfim, várias, motora, várias dimensões. Tecnológica é uma delas. E a gente precisa entender como eles usam e orientar. Como adultos, como professores, como responsáveis e tal. A gente precisa orientar esse uso. Então, proibir, para mim, nunca é solução. Para mim, proibir nunca é solução. Obviamente, é preciso monitorar, é preciso estar perto. De novo, isso não é fácil, isso demanda mais trabalho. A gente já sabe que a carga do professor é gigantesca e ele não recebe 1/10 do que a gente devia pagar para o professor no país. A gente está com um problema seríssimo. A gente está fazendo agora, tendo que fazer várias campanhas sobre os docentes e tal, porque em 2040 pode ser que a gente não tenha docentes. Sim. Ninguém quer ser professor. Porque é um ambiente hostil em vários âmbitos. O professor nunca tem razão, né? Os pais já chegam, a culpa é do professor. Isso é horrível, porque era para ser uma parceria. Minha Nossa Senhora, na minha época, quando a minha mãe, uma professora minha reclamasse para minha mãe, ela nunca ia questionar a reclamação da professora. Por quê? Ela sabia dessa, sabia dessa... assim, no caso, né? Eu não vou te falar nem hierarquia, mas uma responsabilidade mesmo, social. E hoje em dia parece que a gente, tá desconfiando disso. Não é uma questão de doutrinar, isso não existe, Os professores estão lá, eles estão para ensinar a pensar. Ensinar a pensar é quando o estudante chega em casa e fala assim pro pai, para de comer tanto bacon. Para de comer tanto bacon. Sabe por quê? Porque você está matando não sei quantos porquinhos por causa desse bacon. Porque esse bacon vai entupir suas artérias. A artéria tal que mais entope, não sei o que lá que mais entope. E nem que menino enjoado. Nossa, deixa... Essa é a preocupação dos professores. É dar para os estudantes informações, ensiná-los, né, como pensar, buscar diferentes fontes para poder fazer essa sabatina entre fontes ali. E desenvolver desenvolver um ser humano e um ser humano completo. Ou então, teria uma idade, por exemplo, eu digo assim, por exemplo, o ChatGPT, vamos pegar que tá, né, super em alta, para você começar a usar isso, porque eu digo assim, por mim, uma experiência própria. Se você vai usar o ChatGPT, você para de pensar um pouco, porque a inteligência está pensando por você. Então, aquele tempo que você dedicaria a estar fazendo uma pesquisa sobre, sei lá, vou fazer uma matéria sobre petróleo. Eu estar fazendo sobre petróleo, o chat já vai me dar pronto. Eu sei que aquilo vai ser rápido.
O chat GPT, ele é uma inteligência generativa. Tá. É generativa, acho que é isso. Então, o que é que ela faz? Ela não pensa. Ela pensa zero. Ela vai buscar dados. Ela busca dados. Tá. Ela tem ali uma biblioteca de dados e ela faz relação de palavras. Se você perguntar para ela o que é educação maker, ela vai te fazer um texto relacionando palavras que são próximas com esse universo. Imagina uma nuvem de palavras. Tá. Ela vai buscar ali na educação maker o que está próximo dessas palavras. Ela vai buscar, colocar ali, criar um texto que faça sentido. Se esse texto é verdadeiro ou não, pode ser que não seja. Não sabia disso. Pode ser que não seja verdadeiro. Muitas vezes, uma pergunta que eu fiz pro chat GPT veio errada. Muitas, eu não estou falando de uma ou duas. Muitas. Também já me ocorreu também. Muitas. Então, assim, a primeira coisa é saber usar uma inteligência artificial. Ela não vai pensar por você. Você pode perguntar para ela, educação maker tem a ver com impressora 3D? Sim, tem a ver. Tá, e o que uma impressora 3D faz? Ela vai te responder. Agora, qual é a melhor maneira de utilizar uma educação maker na escola? Ela não vai saber te informar. Não vai. É por isso que a gente sempre vai ter que ter a pessoa para gerenciar. Sempre. Inteligência artificial, na verdade, ela não é inteligente. Ela é inteligente numa seguinte tarefa, em juntar dados e organizá-los. Então, no caso, ela junta palavras que estão no mesmo ambiente similar e faz um texto que é um texto cognitivo ali que faz sentido. Nem sempre verdade. Nem sempre verdadeiro. Isso aí eu tô falando de qualquer uma. Pode ser ChatGPT, Gemini, pode ser o DeepSeek agora que também tá na moda. Então, assim, inteligência artificial a gente precisa saber utilizar, igual qualquer tecnologia. Como qualquer tecnologia. Então, a gente tem que aprender a gente vai saber que ela não vai te dar nada novo. Não vai te dar uma grande ideia. Não vai vir dali, do ChatGPT. Vai vir da sua interação com o ChatGPT. Aí sim, da sua inteligência. É interessante que lá não vem a verdade absoluta também, Exatamente. Então, isso é ensinar a criança a utilizar o ChatGPT. É isso. Pode pesquisar no ChatGPT, não tem problema. É a mesma coisa de pesquisar no Google. Só que ele vai te entregar uma resposta mais prontinha. Daí você teria que checar com outras fontes. Exatamente. Checa com outras fontes. Verifica se aquela é realmente uma resposta. Quer ver um ChatGPT que eu usava muito quando eu era estudante? Chamava Barça. Você lembra? Ah, eu usei! O que a gente fazia quando a gente era estudante e estava com preguiça? Você ia lá, pesquisava o que era uma estação espacial e escrevia. E copiava. Transcrevia. Sim. Era um pouquinho mais trabalhoso. Exatamente. Talvez o fato de você estar escrevendo, você tá... Eu lembro que eu fiz um trabalhinho de umas 10 páginas, assim, escrita à mão, da Barça, escrevendo, Não é muito pequeno, gente. Por quê? Porque eu simplesmente peguei o que estava lá, eu não li o que estava na Barça. Eu li pra copiar. Fui palavra copiando. Automático. Com todo respeito, mas eu queria isso. Eu enciclopédia. Ih, rapaz, vamos ficar. Porque tem gente com 20 anos que tá assistindo a gente. É verdade, explica, gente, desculpa aí, vamos lá. Você que já É uma enciclopédia, ela tinha os Bruna também não fascículos. sabe, Sabe, Bruna? Sabe. Bruna sabe. Ela tinha ali, o primeiro livro, que era o livro A. Então tinha a palavra astronauta, ele falava o que era um astronauta. Tinha B, aí vinha o que era uma bicicleta. Era. Só que não só coisas. Então, por exemplo, a estação espacial, ele explicava o que era, onde ficava. Então, lá você queria saber o que era a NASA, você ia lá no N, NASA, a Estação Espacial da América, não significa isso, tá em tal lugar, já fez tantos lançamentos até não sei que data. Era o Googlezinho. Era o Google da época, não tinha Google. Veio antes do KD. Antes do Google tinha o KD, não sei se você lembra. E também já não vou saber também. Não vai saber, né? Era tipo o Google da nossa época. Aí, menino. Gente, fica a dica pesquisa. Fica, né, Tom? Isso, faz fica isso. Fica a dica pesquisa. Faz isso. Enfim, então a gente olhava na Barça e aquilo ali, eu simplesmente copiava de um livro pro caderno e entregava. O aluno vai fazer isso hoje, só que a sorte é que ele vai fazer isso em 2 minutos, o que eu gastava 2 horas. Então, o que você tá falando até ficou claro pra mim, sabe, assim, como mãe? Porque às vezes a gente vê uma situação, um problema, mas na verdade isso já aconteceu Há com muito outros tempo, instrumentos. exato. O problema não é novo. O instrumento é. Sim. O problema não é novo. A gente, com a Barça, a gente fazia a mesma coisa que a sua filha tá querendo fazer. Mas, sabe, você não pode culpar ela que você fez igual. Eu fiz igual, é verdade. Você entende? Igual. Mas a tecnologia ajudou ela. Ajudou.
Uma coisa que eu fico pensando só nessa questão do celular, Uhum. que eu achei que foi positivo, né? Agora te ouvindo, eu vou refletir sobre isso, mas a questão de que a interação ficou um pouco melhor. Porque eu digo assim, por exemplo, no intervalo. No intervalo tem um pouco daquela coisa de se esconder Sim, atrás. Eu não sei se Isso veio é da pandemia, péssimo. Não, sabe? isso já é Da anterior. geração Isso já é mesmo, anterior. né? De ficar cada um ali, E ó, você tem isso dá razão. uma agonia. Não, e você tem razão. A questão de aprender a utilizar o celular, eu sou contra a proibição. Tá. Agora, eu acho que a gente tem que aprender. E aprender é, inclusive, o seguinte, olha, existe o tempo para usar o celular. Tá, você quer olhar uma coisa no intervalo? Ok, mas você tá com um grupo de colegas aqui ao vivo. Mas como você vai mensurar isso? Tem que ser de casa, Tom? Essa é a minha dúvida, entendeu? Então, isso Minha aí... filha sofria com isso, por exemplo, porque em casa ela não usa. Ela usa pra fazer isso que você tá falando, tipo, pesquisar. Mas todas as amiguinhas usavam. Então ela falava, mãe, eu não tenho com quem brincar. Uhum. Como que a gente vai fazer essa, entendeu? Esse é um processo de conscientização dos Os pais. Tem que vir de casa, então. Tem também bem de casa. Tá. Eu acho que deveria ser escola, escola e casa. porque aí você coloca dois ambientes trabalhando no desenvolvimento. Em conjunto. Porque, de novo, não adianta fazer... Para a escola fazer em casa, não. Não Não adianta. tem casa fazer e na escola, não. E para mim, Eu vejo que hoje, muitos dos pais estão comemorando muito essa proibição, porque eles pensam o seguinte, bom, se em casa eu vou deixar, Lá pelo pra menos mim, lá não vai ter. eu me isento, a culpa não é minha. Exato. Entendeu? Então, na verdade, Ai, não é... Entendeu? Então, na verdade, é cômodo até certo cômodo, é babá, ponto. na verdade, né? É. Infelizmente é babá. Gente, educar é difícil. Seja como professor, seja como muito pais. difícil. É muito difícil. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente perde, tirar o celular da escola, que a gente precisa conversar sobre isso na escola. Sabe, na hora que um aluno fizer um mau uso na sala de aula, tá aí uma ótima oportunidade do professor. Gente, vamos utilizar melhor o celular. A gente não quer proibir, mas, poxa, vamos ser conscientes. Vamos utilizar. Sabe uma coisa também que eu acho que tem nesse uso do celular durante a aula? Uhum. Eu lembro da minha época de escola. Agora, eu não vou entregar Ah, que minha legal, ele vai eu não- contextualizar o Graças a Deus. Deixa ele Vamos lá, falar vai. a vida Eu dele. não vou entregar a minha idade aqui, mas não faz muito tempo. Mas foi quando começou a ganhar a popularidade do celular. Uhum. Que na época a moda era aquele celular com anteninha. Pra Ah, se escrever. Startup, eu tive um. Ah, não, eu sei qual você tá falando, é um outro. É um de Tipo, não, aquele que TVzinho. podia cair na água. Nossa, aquele lá eu tenho até hoje, ele tá carregadinho. Ele... Até hoje tá Tá lá. tá firme. Esse eu lembro que era um Samsung, eu lembro. Já tinha a telinha assim, touch, já. Ah, tá. Mas ele tinha essa Mais antena de moderno. assistir. E eu lembro que nessa época, conversava com meus amigos. E, por exemplo, os outros que tinham, tipo, ficava na sala assim, assim, não vale a pena ver de novo. Ele queria, tá vendo? Não, mas é o sentimento de tipo, Sim. nossa, eu tô sendo diferente, sabe? Sim. Eu acho que também tem um pouco disso. Tem. E isso é... Aí a gente vai e faz o outro lado, né? Na nossa época, se você chegava ali com uma... Lembra daquelas... Nossa, vou entregar muita idade agora, gente. O problema é o mesmo, Uhum. o instrumento é instrumento é outro. Se alguém chegasse com aquele estojo com 36 lápis de cor, e olha, fez até um A. Gente, Você não é sabe, uma você não sabe a emoção delícia. disso. De chegar com 36 lápis de cor, blá, colocar na mesa, pegar, e você não tá nem prestando atenção em nada ao seu redor. Você tá simplesmente mostrando que você tem ali 36 lá. 36 lápis de cor que diferente que o amiguinho não tem. que o nome não tinha. É o mesmo sentimento. Então, assim, o problema continua o mesmo. E ele vai continuar o mesmo. Sabe por quê? Porque a gente proibiu o celular na escola. A gente não está tratando o problema. Não E tinha aí, pensado e aí nisso, quem Tom. conseguir ficar com aquele celular escondido vai ser o diferentão. Vai ser o diferentão. Você está dando só um desafio para a criança. E olha, eu vou falar com vocês que eles são excelentes Em driblar, né? em driblar desafios. Excelentes. Eu sei. Nossa, a gente fica no chinelo para eles. Então, assim, a gente precisa aprender com eles. Saber educar e aprender com eles. Sabe? É viver uma nova geração, né? Porque Aprender. a mudança, ela acontece. Porque eu lembro, por exemplo, também outra coisa que acho que você vai lembrar, era a moda fumar. Nossa, sim. Era super Minha professora estilo. fumava na sala. Fumava, meu professor também. Imagina isso Ele hoje. Correndo, sufocando. Imagina hoje uma professora tirar um cigarro, fumar Meu dentro da sala professor. com as crianças na segunda série ali. Uhum. Era isso que Mas acontecia. acontece até hoje.
também vou entregar um pouco de novo, né? Mas acontecia, entrar com os eletrônicos, né? Que daí a moda virou eletrônico, Sim, né? trocou, mas melhorou, Trocou. né? Tirou o cigarro, né? O cigarro Pra pessoa não muito, né? Porque parece que o eletrônico é até pior do que o cigarro. É pior. outro É tipo até de pior. vício, É né? pior. A pessoa, pelo menos, ela não fica fica um cheiro de tutti-frutti do seu lado, mas a pessoa tá morrendo mais rápido, ela também tem que saber disso, né? Enfim. E outra, Que é mais uma coisa E que, outra, por exemplo, criança tem que também precisa recorrer- ser assunto para as crianças. Precisa. Porque essas vão ser as crianças que daqui a, sabe, com 14, 15, 16 anos vão querer experimentar esse negócio. Sim. Olha que absurdo. E desse negócio, a criança, ela não pode comprar também. Já é ruim usar. A criança não consegue comprar um dos melhores também, né? Uhum. Vai comprar Não. o que ela conseguir, menor de idade. Exato. E aí fica mais prejudicial ainda. Sim. É péssimo, é péssimo. Enfim, então assim, a gente vê que o problema Ele tá é ficando. recorrente, a gente só precisa Daqui saber a- administrar. daqui a 10 anos a gente vai estar falando assim, poxa, temos que proibir esse negócio novo que inventaram aí na escola. Uhum. Tipo, algum outro aparelho que não o celular, que vai estar inventado, vai estar na moda em 2040, em 2050, e vai ser proibido na escola. Por quê? Porque a gente não sabe usar. Mas é porque a gente criou outra geração que não aprendeu foi bom. que quando você não sabe ensinar ou saber usar, você proíbe. Que não é o caminho. Eu acho que não. Uhum. Eu acho que não. Eu tenho vários, e assim, obviamente são opiniões. Uhum. Essa é a minha. Eu tenho vários amigos que têm a mesma opinião, tenho vários que são pesquisadores da área da educação, tenho vários amigos da área da educação que são a favor. Uhum. E ok, Mas é A gente interessante faz o a gente debate. conversar, porque, Super. por exemplo, é um viés que eu não tinha. Você falando, era uma coisa que eu Super. não tinha pensado a respeito. isso é importante. Abriu essa, né? É importante a gente Isso é ter esse importante, tipo de isso é diálogo. importante. Ah, a gente poderia ficar aqui, Ih, tipo, fica. quantas horas a mais? Mais assim? Mineiro, põe um café aqui, minha Vamos filha, um pão de trazer um queijo, café. acabou. Nossa, Esse vamos embora. podcast vai ter parte 2, a Não, gente vai vamos fazer. fazer a parte, já tá convidado pra parte Poxa, 2, então pode vai chamar, fazer podemos um marcar. café mineiro Vamos aqui. fazer. Nossa, Vamos vamos lá. fazer. Beleza. Mas Essa então, mesa vai estar cheia. assim. Amanhã, vamos lá. Aqui. vamos lá, vamos ver a agenda do Tom, porque ele tem 8 pós-doc pra fazer. Vixe, menina, pior que eu Tem a tenho. Amado Maker pra cuidar. Sim. Ele Mas- quer começar na Gente, tá. academia Quer também. começar Ih, a fazer. verdade. E ele tem vida, tá, gente? Ele tem namorada, ele tem família. ele É tem verdade, tudo é isso. verdade. Nossa senhora, tentando viver, né? Se ele Vamos lá. abrir um curso como conciliar isso, eu compro. A gente quer. Eu vou fazer um, Faz pronto, vou faz fazer uma boa ideia. Gente, mas ó, Tom, obrigada pela sua presença. Eu queria que você desse uma dica, que você falasse aqui pro pessoal que tá assistindo a gente, Uhum. nessa questão da educação, de professores, como que pode implementar na prática isso de uma Tá. maneira assim... Real, prática, né? Real. Eu vou dar uma dica que é de novo, puxar uma sardinhazinha. Entrem nas redes sociais da Amado Maker. No Instagram vocês vão achar facilmente colocando Amado Maker ali. E a gente coloca muito material lá, gratuito. A gente coloca a gente tem muito conteúdo bacana para ser visto. A gente desenvolve, a gente compartilha muita coisa. Uma das coisas da educação maker é saber compartilhar, né? Não é um conhecimento que fica ali a 7 chaves, muito pelo contrário. A gente gosta muito de trocar muito com todo mundo, sendo das redes parceiras ou não. A gente está hoje no Brasil inteiro, nas 5 regiões do país. A gente conseguiu fazer as 5 regiões no ano passado. Esse ano a gente está fortalecendo esses vínculos. E a gente sempre tem muitas experiências legais ali compartilhadas com as redes de Fortaleza, de Passo Fundo, enfim, Várzea Grande, própria Indaiatuba, Americana. A gente tem muitas cidades parceiras, outras que estão entrando agora também, e que a gente sempre posta muita coisa ali. Então eu diria para vocês acompanharem, tem muita coisa bacana lá, mandarem mensagens para a gente pode trocar uma ideia. Meu Instagram também fica aberto, Eliton_Meirelles. Enfim, a gente está sempre aberto a conversar, a discutir, a papear. Sempre estamos por aí. E Vamos colocar aqui na descrição do vídeo Isso. as redes sociais da Amado. Vamos colocar do Elton Claro. também. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada, Tom, pela sua Eu que presença, agradeço. por ajudar a gente a abrir, né? É bom a gente conversar com pessoas que são estudiosas, assim, para ajudar a abrir a mente, né? E por favor, gente, entrem em contato, mandem as dúvidas que vocês tiverem e continuem nos acompanhando, né, Marcelo? E seguindo certeza. nas redes sociais. E ouvindo também o nosso Spotify. Estamos no Spotify, no YouTube. Também temos o site dos 6 Gatinhos. Tem um combo aí. É só acompanhar, gente. Até mais. tchau, tchau. É.
fofinha.